Meus amigos e amigas, escutem o que eu tenho para dizer com muita atenção, porque esse é aquele tipo de vídeo que faz com que os petistas se retorçam todos como lesmas no sal, quando falamos que o papai deles, Lula, é apenas um clone, um sósia. Porque muitos brasileiros, mas muitos mesmo, acreditam que o verdadeiro Lula, já bateu as botas desde 2022. E olha só, antes que vocês acabem dizendo que isso tudo é uma loucura, vamos aos fatos. Antes de eu mostrar para vocês algo aqui no notebook, por onde eu mostro as notícias, vamos aos fatos. E essas motos que ficam passando me irritam. Mas enfim, vamos manter o foco. Se vocês der um Google e pesquisar Lula 2002, vocês vão ver diversas fotos antigas do verdadeiro Lula, digamos assim. E vocês vão ver que em 2002 o Lula já era um tiozinho meio que derrubado, maltratado pelo tempo. Parecia que os anos pegou ele e deu uns bofetões. Parecia um maracujazinho de gaveta, o rosto dele. Um tiozinho. E se vocês olhar as fotos do Lula de hoje, de 2026, 24 anos depois, parece até que esse Lula passou na fonte da juventude. Um Lula totalmente diferente. Um Lula mais jovial. Um Lula mais disposto. Faz exercícios, corre, faz caminhada, se alonga igual um garotão de 17 anos. Se duvidar, ele deve estar até dando umas brincadas, se é que vocês me entendem. Mas quem pode responder isso é só a digníssima primeira-dama de beleza oculta, chamada de Janja. E olha só, até alguns aspectos na fisionomia dele mudaram. Por exemplo, os olhos. Se vocês perceberem, eu vou jogar aqui na tela uma imagem do Lula de 2002. Vejam só esses olhos do Lula de 2002. A cor dos olhos eram castanhos. Já o Lula de 2026, reparem só nos olhos dele. A cor dos olhos são claros, como se fosse um verde, uns olhos meio que esverdeados. Como vocês me explicam isso? A cor dos olhos da pessoa pode mudar com o tempo? Eu nunca vi. Se vocês perceberem, até a orelha, o formato está um pouco diferente. O Lula de 2002 tinha as orelhas grandes e para frente. Quem já assistiu aí aquele desenho do Madagascar? Aquele baixinho, meio gordinho, orelha grande, era o Lula todinho. O Lula de 2002. Já esse Lula, ele até que tem a orelha grande também, mas não é tão pra frente. E parece até que deu uma diminuída.
no tamanho. A orelha desse Lula de 2026 é até mais grudadinha no crânio. Não é aquela orelha parecendo que ia levantar voo, igual era o Lula de 2002. Tá totalmente diferente. Tá um Lula mudado. Eu não vou nem falar na questão de peso, porque isso é normal. A pessoa pode perder peso, principalmente com o tempo, com a idade. Ainda mais ele fazendo exercício, correndo, fazendo caminhadas e tudo mais. Eu tô falando é da aparência dele, da cor dos olhos. Ele está completamente mudado. Essa é a grande verdade. E por que muitas pessoas acreditam que o verdadeiro Lula bateu as botas em 2022? Porque nessa época surgiu um boato de que uma enfermeira de um hospital aí, não sei se era o Hospital Sírio-Libanês, não sei, disse que o Lula chegou nesse hospital e que ele teve aí uma morte cerebral e que fizeram um sósia dele. Um sósia até com um dedo a mais, com uns 10 dedinhos na mão. E que lá no hospital ele até tinha feito algumas assinaturas falsas. Esse sósia. E se vocês der um Google e colocar aí Lula morreu em 2022, vai ter diversas matérias falando sobre isso. O que eu acho impressionante é que todas as matérias estão dizendo que é fake essa notícia de que o Lula já se foi em 2022. Eles dizem que é teoria da conspiração, que é uma grande mentira. Parece até que esses sites são feitos por petistas. Mas vamos pegar um aqui para vocês entenderem mais ou menos. Até deixei já um aberto aqui. E aqui diz, de cara, boato. Uma ex-enfermeira teria revelado a morte cerebral de Lula em 2022. E a substituição por um sósia com 10 dedos e assinaturas falsas. Nos últimos dias, uma narrativa de forte apelo emocional e contornos conspiratórios tomou conta de grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais. O conteúdo descreve o que seria um dos maiores segredos da política brasileira recente. A morte cerebral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida ainda no ano de 2022, antes de sua posse, segundo as publicações, o atual ocupante do Palácio do Planalto seria um sósia, mantido por meio de tecnologias avançadas e estratégias de ocultação. Nessa outra matéria, aqui ó, se vocês jogarem aí, Lula morreu em 2022, é a primeira matéria aqui ó, da Agência Lupa. Aqui já fala, ó, enfermeira não disse que Lula morreu e foi substituído por sósia. Então já está dizendo que é uma mentira, segundo eles. Não posso dizer que é verdade ou mentira, ok? E aqui diz, circula no WhatsApp e no Facebook um post alegando que um áudio bombástico atribuído a uma suposta ex-funcionária de hospital teria revelado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estaria morto e teria sido substituído por sósias. Algumas postagens já são acompanhadas da foto da enfermeira Mônica Calazans, a primeira brasileira a receber a vacina contra a CV 1.9 em 2021. Aí eles afirmam aqui, é falso, ok? Aí aqui embaixo tem algo também interessante que eu gostaria de ler para vocês. Tá vendo aqui ó, em negrito? Um novo áudio bombástico de uma ex-funcionária de hospital afirma que o verdadeiro Lula estaria morto e congelado num local secreto, sendo substituído por
pelo menos 5 sósias preparados para enganar o povo. Agora imaginem só, 5 sósias. Se um Lula só já dá trabalho, já enganou milhares de brasileiros, já de muita gente, imagine agora 5 sósias. Eita! Meus amigos, quem aí acredita mesmo que esse Lula que está entre nós é o verdadeiro Lula? E quem acha que é um sósia? Porque tem gente que acredita fielmente nisso, que o Lula já partiu em 2022. Não estou aqui nesse vídeo para dar minha opinião. Estou apenas para levantar essas teorias que já estão espalhadas pela internet e deixar que vocês respondam isso. Qual a opinião de vocês? É o verdadeiro Lula ou é um sósia? Um clone? Responda aqui abaixo, ok? Porque esse Lula de agora tem 80 anos. O Lula de 2002 parecia estar bem mais velho do que o Lula de agora, de 80 anos. A cor do olho diferente, um olho castanho ele tinha em 2002, agora um olho meio que esverdeado. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, deixo aí com vocês, deixa a resposta aqui embaixo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito. Me encontro com vocês no próximo vídeo do canal Rota de Fuga Oficial. Abraço a todos.